Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Hoje, né, uma bênção de Deus estarmos aqui. E em nome do grupo de jovens, pastor, queria deixar aqui um presente para o pastor. E dizer, né, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando, né, continue pregando a palavra, pregando a verdade. O pastor tem sido uma bênção em nossas vidas. E quando o pastor me chamou para assumir os jovens, ele falou: Léo, pode contar comigo, pode contar com o meu apoio. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Que Deus continue te usando, tá? Deus abençoe. Salmo 118, versículo 24, diz: Este é o dia que fez o Senhor.
regozijemos e alegremos nele. Então é para nós alegrar. Louvado seja Deus, né? E tão nervoso, né, irmãos? Louvado seja Deus. Dizer aqui algumas palavras, né? Louvado seja Deus. Querido pastor, saiba que estamos alegres e em comemorar mais um ano de vida daquele que tem sido um servo bom e fiel a Deus. Louvamos a Deus, pois Ele tem sido bom contigo, e essa graça se reflete em toda a igreja. Toda ovelha espiritualmente saudável tem à sua frente um pastor dedicado a Deus. Oremos para que o Senhor continue lhe dando força e alegria em trabalhar na sua obra. Hoje é um dia de alegria. Deus lhe concedeu mais um ano de vida. Louvemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você. Parabéns, pastor Ricardo. Amém? Paz, Senhor. Chamar as irmãs para louvar, né? Eu queria falar algo para o pastor Ricardo, né? Que está dentro do hino que a gente vai louvar. Né? A palavra que o Senhor colocou no meu coração para dizer para o Senhor é para você tranquilizar, né? Continuar fazendo a obra, pois quando Deus ele se levanta para agir. Então Deus está agindo na vida do Senhor, amém, pastor? Eu quero convidar os filhos de oração, guerreiros de Jeová, para estar louvando. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor. Glória a Deus, né?
Dia especial hoje, não é, irmãos? É o dia do pastor Ricardo hoje. O dia que fez o Senhor. Esse dia maravilhoso, né? Diga aos irmãos hoje com experiência, pautado naquilo que nós hoje façamos. Em primeiro lugar, estou muito feliz aqui, viu, pastor? Vim pessoalmente aqui. Não consegui vir no ano passado, mas esse ano vim aqui representar a igreja aqui em Caraí com muito carinho. Estou muito alegre de estar aqui nesta noite. Dizer ao Senhor: vida de um pastor. Vida de um pastor, igreja. A vida de um pastor é uma vida de renúncia. Interessante quando nós passamos, né, como os pastores que aqui estão na retaguarda aqui, já passaram por isso, já pastorearam, alguns deles nem querem mais pastorear. Vida de um pastor. Quando você olha para algum deles que já pararam, ele olha para você e fala: rapaz, você é guerreiro, você é forte. Eu falo: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Mas que honra ter o Senhor aqui, conduzindo esse povo, esse rebanho. E a vida de um pastor, irmãos, como eu disse, é uma vida de renúncia. Às vezes nós renunciamos às festas da família para estar com a igreja. Todos podem atrasar, mas o pastor não. A igreja viaja 2, 3 vezes por ano. O pastor, quando tira uma férias no final do ano, se tirar um dia de viagem, o pastor faltou. É a vida do pastor. É a vida de um pastor. A vida do pastor é uma vida de renúncia. Ele abraça todo mundo e às vezes não é abraçado por ninguém na vida do pastor. O pastor toda quarta-feira tem que ir para a sede, né, pastor? Que representa o pastor. Mas a igreja às vezes nós estamos com o pastor. Isso é vida de renúncia. Coloca para mim, por gentileza, 41:10 de Isaías, por favor, filho. Mas Deus é com o pastor. Vale a pena abrir mão de muitas coisas. 2 anos e meio que eu pastorei e abri mão de muita coisa. Eu participava de muitas festas da família. Hoje eu não posso mais. Um dia é a ceia, um dia é a reunião, um dia eu tenho que orar pelo enfermo. Mas a Bíblia diz em Apocalipse: receberão galardão cada um segundo a tua. Eu não ouvi a igreja. Receberão galardão cada um segundo. Então vale a pena ser o pastor. Pastor Ricardo Porto, venho aqui falar essas palavras em narrativas do profeta Isaías para o Senhor hoje. Vale a pena ser o pastor, junto com a esposa que passa por todas essas guerras. Diz assim a palavra: não temas, olha Deus falando contigo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. E te fortaleço, e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. E só para entender que o Senhor te sustenta, orou o ano todo. E hoje eu venho aqui como pastor trazer a resposta da sua oração. As palmas ao Senhor Jesus pela vida do pastor. Me dá um abraço. Graças a Deus, né? A paz do Senhor para a igreja. Paz, Senhor. Nós somos servos de Deus, né? Louvado seja Deus, para mim é uma honra estar aqui nesta igreja bonita, junto com esse povo bonito. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Hoje um dia especial para o pastor Ricardo, esposa, e a igreja que está apoiando ele. É especial para vocês que estão apoiando. Amém? Obreiros também estão apoiando a retaguarda. É um dia especial para todos vocês, em nome de, principalmente para mim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero ser rápido, quero deixar.
versículo aqui no livro de Salmo 42, primeiro. Pastor Ricardo, essa é para você, já passou. Assim como, para você, é você falando, tá? Com Deus. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, Senhor. Aqui era o salmista falando, mas hoje é você, para você falando. Padre sério, para o Senhor. Aleluia. Coisa boa é ser crente, coisa boa é ser salvo. Aleluia, que Deus abençoe o pastor Ricardo nessa caminhada junto com a esposa, junto com a igreja, junto com os obreiros, que venha cada dia, aleluia, instalar a igreja aqui no Jardim Cruzado e ser um obreiro de honra, de valor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia. Com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Graças a Deus, que alegria imensa estar aqui na frente do meu pastor, da minha pastora. Sabe por quê, irmãos? Muito fala só do pastor, mas se a pastora não estiver ao lado dele, está aniversariando também, pastora. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a pastora sábia edifica a sua igreja junto com o pastor. Isso é muito bonito, irmãos. Então nós temos que dar valor para os dois. Glória a Jesus, o casal que o Senhor nos deu aqui no Jardim Cruzado. Deus abençoe o Senhor. Mas quero deixar um versículo que está em 3 João, terceira carta de João, capítulo 1, só tem um, né? Versículo 2 e 3. Está aí, Camila? Glória a Jesus. Oh, glória. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muito me alegrarei quando os irmãos vieram a testificar da tua verdade, como tu andas na verdade. Meus amados irmãos, nós sabemos que o pastor Ricardo é um homem de Deus. Faz prazer você sentar nos cultos de ensino que o pastor Ricardo ensina. Eu agradeço a Deus, porque Deus tem dado graça e sabedoria. Mas que o Senhor lhe dê saúde, junto com a pastora Dani. Que o Senhor lhe abençoe. Em nome dos obreiros, eu quero entregar aqui este pedido de oração. É a resposta, né, pastor? Não é pedido mais, é a resposta. Chegou hoje a resposta dos obreiros da igreja Jardim Cruzado. O senhor e a senhora está sempre nas nossas orações. Os irmãos estão bem? Glória a Deus, graças a Deus eu estou bem. Aleluia. É com muita alegria que estamos aqui participando desse culto, né? Mais um ano de vitória, mais um ano de luta, mais um ano de prova. Nós estamos aqui. Capricha aí, irmão, porque depois você dá um jeitinho para falar bonito, hein? Glória a Deus, aleluia. Exaltado o nome do Senhor. Irmão, ser pastor, que igual o nosso irmão pastor Anderson falou, não é fácil. Dirigiu Mariana, dirigiu Icaraí, pela misericórdia do Senhor. Aí do Icaraí eu fui lá para o centro, ser o segundo pastor do pastor Ricardo. Mas quando nós queremos, é uma coisa, né? No Edilé. Mas quando Deus quer, é outra. Passou o seu tempo. Eu falei, nunca mais. Graças a Deus. Aí eu só faltei cantar aquele livre estou, livre estou. Aleluia. Mas não cantei. Aleluia. Mas passados os tempos,
E o pastor pediu, era o tempo como é o nome do pastor Rodrigo. Estava lá, ligou para mim. Uma vez eu não. Aí passou-se mais um tempinho, ligou outra vez, eu não. A terceira vez ele ligou, falei, vou falar com a minha esposa. As duas vezes eu falei, não, nem fui comunicar com a minha esposa. Aí na terceira, vou comunicar com a minha esposa, de noite eu te dou uma resposta. Para que eu fui falar isso? Glória a Deus, a minha esposa falou, eu tinha sonhado. Eu ia voltar a dirigir a igreja. E aí, o que você vai fazer? Não tem como. É renúncia. E quantas das vezes o pastor ele renuncia ao seu domingo? Larga o seu prato de lado para correr na casa da ovelha que está passando por um problema. E quem é que viu isso? Não precisa ver. Aleluia. O pastor ele tem que aprender a conviver e a viver com alegria, com as decepções, a conviver com as tristezas, a conviver com os afrontes, porque crente é bênção, mas também quando dá para afrontar, é bênção duplicada. Aleluia. E muitas das vezes o pastor chega na tua casa, ali meio cabisbaixo, e a tua esposa do teu lado olha para ele, o que aconteceu, amor? Nada não. Ele quer poupar a tua esposa do problema que ele está pensando que ele vai conseguir resolver sozinho. Que ele vai conseguir matar aquele leão sozinho, matar aquele urso sozinho, mas às vezes ele não consegue. Às vezes ele não consegue. Aí ele tem que desabafar com quem? Com a tua companheira. Porque ele não adianta ele correr na casa de um, correr na casa do outro, não. Aleluia. É por isso que nosso irmão falou, a mulher sábia, ela edifica a tua casa e a igreja. E se ela não for sábia, na hora que o teu esposo está lá com um problema difícil para resolver, se ela não for sábia, ela abre o buraco para ele cair lá dentro. Aleluia. Mas quem te disse, irmão, quem te disse, minha irmã, que é fácil? Quem te disse que é um mar de rosa? Ser pastor é ter responsabilidade diante de Deus e com a palavra. Nós temos que aprender a conviver com aquelas caras feias, com as torcidas de bigode. Temos que aprender a conviver com quando você fala, os irmãos cutucando o outro e dizendo não é assim, não é desse jeito, mas eu tenho que aprender a conviver. Por isso, irmãos, que nós temos que valorizar a obra de Deus. E quem está na frente do trabalho, porque ele zera com a tua alma como se fosse dar conta dela. Para finalizar, eu quero cantar só um refrãozinho que a igreja conhece, aquela canção que diz assim: ainda que para te servir, Jesus, eu tenho aqui, te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é melhor do que errar. Porque a fé
palavras, irmãos, para que falar do pastor Ricardo, né? A gente congregou aqui 2 anos desde que foi esse pastor. A gente, juntamente com ele, abrimos aquele curso de congregação, né? Dali, tornou-se uma congregação e o pastor nos confiou, está ali. Então eu, sinceramente, não tenho palavras para descrever, né? Essa alegria de poder prestigiar essa data tão importante, né? Que é o aniversário do Senhor pastor. Foi um ano de lutas, batalhas, travadas, né? Mas Deus deu a vitória. E olha o Senhor aqui mais uma vez dizendo que Deus ele é bom. Nós profetizamos em nome de Jesus que muitos anos venham sobre a vida do Senhor, sobre a vossa esposa, a pastora Dani, mulher de Deus, muito preocupada também com a obra dele. O pastor sempre nos pergunta como é que está. Então, irmãos, eu não tenho palavras, só agradecer a Deus pela vida do Senhor. Eu queria deixar um versículo aqui, Jeremias 33, verso 2. O terceiro diz assim: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Confirmação, né, irmão, de tudo que foi falado aqui, que foi lindo, né? Dizer para os senhores que Jeremias, em meio às adversidades, em meio às incertezas que ele estava vivenciando com o povo de Israel, né? Deus vai encorajá-lo dizendo: clama-me, Jeremias, que eu vou te responder coisas grandes e firmes que não sabem. E nessa noite dizer para os senhores, em meio aos momentos de dificuldades, de lutas, de batalhas, só continua clamando, porque Deus tem resposta do Senhor. Amém? Querem comer? Assim, rosto fechado e coração aberto. Quando se faz um poema para a mulher, quanto mais florido e delicado, melhor. Mas quando o homenageado é um homem, nosso pastor, com o nome de rei da Inglaterra e sobrenome é de vinho importado, aí fica difícil. Tem que pedir ajuda do Espírito Santo e dos santos. Mas bênçãos não faltaram quando mencionei a vida do nosso pastor Ricardo Porto, e se os irmãos puderem fazer um correio elegante de mensagem. Começarei desejando que Deus o encha mais e mais da sabedoria do alto no manejo da palavra e na sua caminhada. Que essa caminhada, tangendo e cuidando de ovelhas, seja cheia de força e graça para suportar, com muita perseverança, os desafios que as mesmas impõem. Que Deus mande sempre pessoas verdadeiras e sinceras para ajudá-lo na obra e que nesse decorrer o Senhor lhe cubra de saúde, paz e dons do Espírito Santo. Um desejo especial, cheio de paixão e amor verdadeiro. O Senhor já sabe de quem veio. Que Deus lhe deu. Que Deus lhe dê crescimento em todas as áreas da sua vida, principalmente espiritual, ministerial e ainda na área profissional, para que não falte um prover para a sua casa. É com todas essas bênçãos que nós, da congregação Jardim Cruzado, desejamos que tenha muitas alegrias ao longo da sua caminhada e que Deus lhe dê sempre muita força, sabedoria e coragem para dar continuidade ao projeto de vida que Deus colocou nas suas mãos. Felicidades, muitos anos de vida e que o Senhor continue sendo exatamente assim, firme, idôneo de rosto enigmático, fechado, mas de coração mole e aberto. Feliz aniversário! A paz do Senhor. Senhor pastor. As minhas palavras eu dividi entre as crianças para ler, porque eu não tenho uma direção boa. E elas são crianças, podem errar, acertar, que ninguém vai ficar olhando torto nem nada. Então passo a palavra delas a mim. Deus abençoe muito a vida do Senhor.
parte da sua igreja. Cordeirinho do Leste deseja um feliz aniversário. Salve, igreja, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Louvado seja Deus, né? Por mais uma fruto da ação de graça. E Deus continua abençoando o pastor, né? Assim como tem abençoado a família. O que eu posso dizer é, como o apóstolo Paulo diz, né? Que naquele dia, eu posso dizer, né? Combateu um bom combate, né? E fala, terminei a carreira e guardei a fé, né? Porque o combate às vezes é árduo, né? É luta, né? E ele fala também na palavra, né? Que aquele que milita, né, não se atrapalha com as coisas dessa vida, né? A fim de agradar aquele que vos alistou. Porque é Deus que alistou para a guerra, né? Então, quando ele fala, né? Já no fim da carreira, né? Combater um bom combate. Assim eu desejo que o pastor também, né? Louvado seja Deus. Que ela queria estar entregando aqui. É muito pouco, né? Para o que ele já fez por nós. Eu creio que pelas orações que ele tem feito, pelas intercessões, né? Pedir a Deus a nosso favor. Quero entregar aqui essa pequena contribuição para a glória de Deus. Amém? Tudo bem com os irmãos? Os irmãos estão felizes por esta noite de gratidão a Deus pela vida do pastor Ricardo. Eu não poderia deixar de estar aqui com os irmãos, fazendo parte, né, desse momento singular, tão especial na vida do meu irmão, do meu amigo, companheiro de ministério, pastor Ricardo. Ele que nos ajuda, nos auxilia, na verdade ele me instrui, me ensina como líder aqui desse setor. Então eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Ricardo, da sua esposa Dani, sua família, que esta data tão especial, pastor Ricardo, possa se repetir por inúmeras vezes na sua vida. Eu sei que hoje aqui todos querem falar, o tempo é corrido, mas eu quero falar que o discípulo de Jesus, pastor Ricardo, o obreiro de Jesus, ele tem algumas leis que ele tem que passar. E a primeira lei é que o obreiro, o discípulo, ele precisa morrer para viver.
O discípulo de Jesus, ele morre para si mesmo, para viver a vida de Deus na sua vida. Então, essa é a primeira lei que eu quero deixar aqui, direcionar especialmente ao pastor Ricardo. Quantas coisas, né? Quantos projetos, quantos sonhos, quantos ideais que o pastor, sabe, teve que deixar atrás. Para quê? Para viver o ministério, para viver a vida de Deus neste lugar, no reino de Deus. E a segunda lei é que a gente tem que perder para ganhar. Com Jesus, nem sempre você vai ganhar tudo aquilo que você quer. Não, você vai perder algumas coisas. Agora entenda, pastor Ricardo, nós temos seguro em Cristo o maior tesouro, o maior bem, que é a salvação da nossa vida por intermédio de Jesus. Então o discípulo, o obreiro, primeiro ele morre para viver. Segundo, ele perde para ganhar. Então, quem sabe aqui nessa noite, falando ao pastor, direcionando ao pastor Ricardo, mas a todos nós, quem sabe na sua trajetória, na sua caminhada cristã, você acha que perdeu alguma coisa, mas não tenha isso como perda, tenha como ganha, porque o final será de vitória para a igreja, para o discípulo, para o obreiro de Jesus. Terceira lei, pastor Ricardo, entrega o microfone, porque eu sei que tem uma programação. E eu não vou ser mais educado de chegar aqui e querer tomar o microfone, né, pastor? Olha, chefe. Terceira lei: o obreiro, ele é chamado, o discípulo, ele é chamado para servir. Se nós, como discípulos, como obreiro, temos na mente que é a igreja, que é o povo que tem que nos servir, nós estamos equivocados. Nós somos chamados para servir. E observe que Jesus é o maior exemplo, quando ele pega aquela bacia e fala assim, ó, eu preciso lavar os pés de vocês. Alguns falam assim, mas que negócio que é esse, Jesus? Não. Aí Jesus, não, eu estou aqui com um propósito, o propósito maior é servir. Então, quem serve é servido. E hoje eu posso ver aqui que o pastor Ricardo, nessa terceira lei, ele está servindo a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Mas numa data tão importante como essa, vocês estão aqui para servi-lo, para reconhecer o pastoreio, a dedicação, a entrega que ele tem se doado no reino de Deus. Então eu quero pedir uma linda salva de palmas a Deus pela vida da família do pastor Ricardo, especialmente a sua vida aqui nessa noite. Eu posso entregar aqui o mistério depois? Então calma, vou devolver o microfone. Pode entregar agora? Eita coisa, vai que eu esqueça. Eu não ia nem colocar no bolso, que se eu esquecesse eu levei embora. Mas eu quero aqui, pastor Ricardo, com muita gratidão no coração pela sua amizade, sabe, pela seu companheirismo, em nome da minha família, em nome da nossa igreja, passar aqui essa singela lembrança, porém de coração, tá? Não é pedido de oração, aqui é resposta de oração. Então a resposta está chegando na vida do pastor Ricardo aqui nessa noite. Parabéns.